Há momentos no futebol que parecem desafiar toda a lógica. Momentos tão inacreditáveis que, durante alguns segundos, até os milhares de adeptos presentes no estádio ficam em silêncio, incapazes de compreender aquilo que acabaram de testemunhar. A bola parte do pé esquerdo de um jogador, parece seguir completamente para fora da baliza e, quando todos já desistiram do lance, muda de direção como se tivesse vontade própria. O guarda-redes permanece imóvel. Os comentadores gritam. Os adeptos levam as mãos à cabeça. E o mundo inteiro pergunta a mesma coisa: como é que isto foi possível? Mas a verdade é que esse remate não surgiu por acaso. Não foi um golpe de sorte. Foi apenas o reflexo de uma vida inteira dedicada a ultrapassar limites, a desafiar expectativas e a provar que um defesa também podia ser o protagonista de um espetáculo. Muito antes de conquistar os maiores estádios da Europa, antes de levantar troféus e de vestir a camisola de alguns dos maiores clubes do planeta, existia apenas um rapaz brasileiro com um sonho enorme e uma realidade muito difícil. Numa cidade modesta do interior do Brasil, onde as oportunidades eram escassas e o dinheiro nunca sobrava, nasceu um menino chamado Roberto Carlos. A sua família trabalhava arduamente para sobreviver e, como tantas outras famílias brasileiras, enfrentava diariamente dificuldades que poderiam destruir qualquer sonho. Mas havia algo que ninguém lhe podia tirar: a paixão pelo futebol. Enquanto outras crianças apenas brincavam, Roberto jogava como se cada partida fosse a final do campeonato do mundo. As ruas transformavam-se em estádios imaginários. A bola, muitas vezes gasta e desgastada pelo tempo, parecia suficiente para alimentar uma ambição que crescia todos os dias. Desde muito cedo era impossível ignorar a sua velocidade. Não era apenas rápido. Parecia acelerar quando todos os outros já estavam no limite. A sua força física também surpreendia. Apesar da baixa estatura, possuía pernas incrivelmente poderosas, capazes de produzir uma explosão raramente vista num jogador tão jovem. Os treinadores começaram rapidamente a reparar naquele rapaz que corria sem medo, atacava constantemente e nunca desistia de uma jogada. Mesmo quando errava, voltava imediatamente para recuperar a bola. A sua intensidade era contagiante. Foi assim que entrou na formação do União São João, um passo decisivo para transformar um sonho distante numa verdadeira carreira profissional. Nos primeiros treinos percebeu que o talento, por si só, não bastava. Era necessário trabalhar mais do que todos os outros. Enquanto muitos colegas terminavam os treinos e regressavam a casa, Roberto permanecia no relvado durante largos minutos a aperfeiçoar cruzamentos, remates e arrancadas. Havia uma característica que começava a diferenciá-lo dos restantes defesas. Ele recusava limitar-se às tarefas defensivas. Sempre que recuperava a bola, a sua primeira reação era olhar para a frente. Queria atacar. Queria criar perigo. Queria participar no jogo ofensivo. Naquela época, essa mentalidade parecia quase uma loucura. Os defesas eram ensinados a proteger a baliza, não a decidir partidas no ataque. Mas Roberto Carlos nunca gostou de seguir caminhos já traçados. Em pouco tempo chamou a atenção de clubes maiores. O seu nome começou lentamente a circular entre observadores e dirigentes, até surgir a oportunidade que poderia mudar completamente o rumo da sua vida. O Palmeiras acreditou naquele jovem cheio de energia e coragem. A mudança representava muito mais do que um simples contrato. Era a oportunidade de mostrar o seu valor num dos maiores clubes brasileiros, rodeado de jogadores experientes e pressionado por uma massa associativa exigente. Nos primeiros jogos percebeu imediatamente que o nível era muito superior. O ritmo aumentava. Os adversários eram mais inteligentes. Cada erro era castigado. Mas, em vez de sentir medo, Roberto respondeu da única forma que conhecia, jogando com ainda mais personalidade. As suas arrancadas pela esquerda começaram rapidamente a entusiasmar os adeptos. Era impossível prever quando iria acelerar. Num segundo parecia apenas mais um defesa. No instante seguinte já estava perto da área adversária, criando ocasiões de golo. A velocidade tornava-se uma arma devastadora. Os adversários tentavam travá-lo de todas as maneiras possíveis. Alguns recorriam às faltas.
Outros procuravam antecipar os seus movimentos. Mas quase ninguém conseguia acompanhar aquele motor inesgotável. Sob o comando técnico de Vanderlei Luxemburgo, Roberto Carlos evoluiu ainda mais. O treinador percebeu que tinha diante de si um jogador diferente, alguém capaz de alterar completamente a dinâmica de uma equipa. A confiança aumentava de jogo para jogo. Os títulos começaram a aparecer. Mas, mais importante do que qualquer troféu, era a sensação de que estava a nascer um futebolista capaz de revolucionar uma posição que durante décadas tinha sido vista de forma demasiado conservadora. Os adeptos começavam a acreditar que estavam perante alguém especial. Cada remate de pé esquerdo levantava o estádio. Cada recuperação defensiva era seguida por uma corrida impressionante até ao ataque. Era impossível ficar indiferente. Naturalmente, o futebol europeu começou a observar aquele fenômeno brasileiro. Clubes importantes queriam descobrir quem era aquele lateral que parecia jogar como extremo, médio e defesa ao mesmo tempo. Não demorou muito até surgir uma proposta impossível de ignorar. A aventura em Itália estava prestes a começar. Aos 20 e poucos anos, Roberto Carlos preparava-se para vestir a camisola do Inter de Milão. Era um dos campeonatos mais competitivos do mundo. A Série A reunia algumas das maiores estrelas do futebol internacional. Para muitos jovens sul-americanos, aquele era o verdadeiro teste. Chegar era difícil. Permanecer era ainda mais complicado. Roberto acreditava que estava preparado. Mas rapidamente percebeu que o futebol italiano era completamente diferente daquilo que conhecia. A disciplina tática era quase uma religião. Os treinadores exigiam rigor absoluto. Cada movimentação era estudada ao detalhe. Cada subida ao ataque precisava de ser cuidadosamente calculada. E foi precisamente aí que começaram os primeiros conflitos de ideias. Enquanto Roberto queria liberdade para acelerar, atacar e surpreender, a equipa técnica procurava controlar cada movimento. Pouco a pouco, surgiram dúvidas. Seria possível um jogador tão explosivo adaptar-se a um sistema tão rígido? Ou seria apenas uma questão de tempo até procurar um novo desafio? Essas perguntas começavam a crescer entre jornalistas, adeptos e dirigentes. Sem ninguém imaginar, a resposta estava prestes a mudar não apenas a carreira de Roberto Carlos, mas também a história do futebol.